Tudo bem, pessoal? Alexandre Magrini aqui, passando para mais um vídeo rápido. Eu quero falar com você hoje sobre alguns princípios que eu encontrei após ler e estudar um dos mais magníficos manuais de desenvolvimento pessoal que eu já tive o prazer de ler na minha vida, de estudar. É um livro fantástico, eu já falei dele aqui no canal com vocês. É um livro escrito por T. Harv Eker e chama-se Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro, olha que curioso, assim como em alguns outros já citados aqui, talvez alguns outros manuais de desenvolvimento pessoal que você também conheça, T. Harv Eker aborda um tema que é de comum acordo entre a maioria dos líderes ao longo da história, se não entre todos os líderes, que é: você se transforma naquilo que pensa. Napoleão Hill já disse isso no livro Quem Pensa Enriquece. Wallace de Wattles diz uma afirmação similar a essa no livro A Ciência de Ficar Rico, e agora no livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro mais atual, mais recente. Um dos princípios do enriquecimento em todas as áreas da vida é justamente sobre a mentalidade. Aquilo que você possui em sua mente sobre dinheiro ou sobre qualquer outra área da vida é o seu conhecimento, é o que se tornou para você verdade em sua mente subconsciente e é fruto desse conhecimento o que você obtém no seu dia a dia. E uma das coisas que o T. Harv Eker fala em relação a isso é uma experiência pessoal dele. E olha como é interessante. Ele fala que em certo momento da vida, a esposa dele estava na cozinha preparando o jantar e ela cortou as duas pontas de uma peça de pernil antes de colocá-lo na panela para preparar essa carne. E ele achou aquilo curioso. Imagino que naquela altura do campeonato ele já era um homem bem sucedido. Eu não lembro muito bem agora o que ele havia descrito no livro até essa etapa, mas ele já era provavelmente um homem bem sucedido, tinha bastante abundância, bastante fartura e provavelmente, morava já em boas condições, tá. E ele vendo aquilo, a esposa dele cortar as duas pontas daquele pernil antes de colocá-lo na panela, ele perguntou: por que é que você corta as duas pontas do pernil? E a resposta que a esposa deu a ele foi o seguinte: porque era assim que minha mãe fazia. Pois bem, já com os processos do enriquecimento sendo praticados por ele, construindo cada vez mais a sua riqueza material e nas outras áreas da vida também, ele teve a ideia de perguntar para a sogra por que é que ela fazia o pernil daquele jeito. Então ele telefonou para a mãe da esposa, para a sogra dele, e disse a ela: olha, nós estamos aqui em casa fazendo jantar e a esposa cortou as duas pontas do pernil e disse que era assim que a senhora fazia. Por que a senhora cortava as duas pontas do pernil? A resposta que a sogra deu a ele foi: porque era assim que minha mãe fazia. Como a avó da esposa ainda estava viva, ou está viva, eles tiveram a ideia de perguntá-la por que é que ela cortava as duas pontas do pernil. Porque a esposa fazia e a sogra também fazia, dizendo que aprendeu com a mãe. Então eles ligaram, perguntaram para a avó da esposa por que é que ela cortava as duas pontas do pernil. Sabe qual foi a resposta? Porque a minha panela era pequena. O que eu quero dizer com isso para você, para que você entenda? Não são as nossas ideias. Nós as herdamos. Assim como no exemplo do T. Harv Eker, o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, a esposa dele cortava as duas pontas do pernil. Provavelmente, naquela etapa da vida, eles já tinham bastante abundância, tinham fartura no lar e tinham também panelas que acomodariam perfeitamente uma peça de pernil inteira, mas a esposa cortava as duas pontas do pernil porque era assim que a mãe dela fazia. Ao perguntar para a mãe dela por que ela fazia isso, ela disse que era assim que a avó da esposa fazia. Ao perguntar para a avó, a resposta foi que a panela da avó era pequena. Você consegue entender? São modelos mentais que nós temos em nossa vida e que nós acreditamos que são nossas verdades, não por serem verdades, mas porque estão enraizadas, porque aprendemos com os nossos pais, com outras pessoas da nossa família, com amigos próximos que convivem no nosso seio familiar durante a nossa caminhada, o nosso crescimento, e essas ideias se tornam fixas. Não quer dizer que sejam verdades, mas são ideias que vieram de outras pessoas, nós as herdamos e colocamos isso em prática todos os dias da nossa vida como sendo uma verdade
e nem ao menos nos questionamos do porquê é que fazemos o que fazemos e do porquê é que não fazemos aquilo que dizemos muitas vezes que iremos fazer. Já reparou que você muitas vezes deseja chegar a outro patamar, em outra situação, e adquirir outras coisas? Você quer fazer, você sabe no seu consciente que é bom e você não faz? Por quê? Porque o consciente é apenas 5% da sua capacidade de pensar sobre qualquer coisa, mas o seu consciente é mais ligado a pensar, ou pelo menos ponderar em relação às crenças que já estão no subconsciente, do que em crenças propriamente ditas que chegam a você. É muito mais fácil para você, talvez, aceitar a ideia de dizer eu posso ser bem-sucedido do que dizer a si mesmo eu sou rico. Você vai dizer, não, eu não sou rico, eu sou pobre, cara, lascado, trabalho aí 24 horas por dia quase, entendeu? Mal consigo sobreviver. Mas por que é que você pensa que é, por que você acredita que é pobre e lascado? Porque você acredita, porque você viu a vida inteira os seus familiares, os seus pais dizendo isso, que mal dava para sobreviver, que o dinheiro é difícil, que o dinheiro só vai para quem já tem, que os ricos roubam tudo, que você nunca vai ter nada, e você viveu a vida toda até aqui acreditando nisso, sem ao menos se questionar por que é que seus pais pensavam dessa maneira e se realmente não existe uma outra forma para você mudar isso, para você viver. Seu resultado tem que ser unicamente esse que você aprendeu durante toda a sua vida. Então, é isso que essa passagem do T. Harv Eker revela nesse livro. A esposa fazia o que a sogra fazia e a sogra fazia o que a mãe fazia, e a mãe fazia porque a panela era pequena. Elas nunca nem ao menos se questionaram do porquê é que a avó da esposa dele fazia. Apenas aprenderam o modelo e levaram para a vida como sendo assim que se prepara um pernil. Sendo que nem ao menos a esposa dele se questionava, mas eu tenho agora uma panela que cabe todo esse pernil, não preciso cortar as duas pontas. Mas não, é a programação mental existente nela, a partir do modelo em que ela viu a mãe fazendo, que a levou a fazer daquele jeito sem ao menos se questionar. E assim é para tudo, com dinheiro, com relacionamento, seja ele conjugal, seja ele a nível coletivo, seja ele no trabalho. O seu relacionamento financeiro, se você acredita que o dinheiro é difícil, que você não merece, a crença de não merecimento que há em você veio dos seus pais, veio de algum amigo da família, e você nem ao menos questiona o porquê é que você pensa desse jeito, simplesmente age em comum acordo com isso, sem ao menos pensar que, bom, e se não for assim? E se houver outro meio? Eu não estou aqui nesse vídeo dizendo que você vai ficar rico do dia para a noite com um estalar de dedos só porque lê um livro, mas te convido a refletir, a estudar, a adquirir novas formas de pensar, a mudar a sua mente e entender que se alguém conseguiu, você também consegue. Não há limitações. O dinheiro é uma energia e ele vai para quem o acolhe com carinho, amor, admiração, respeito e bom tratamento. O dinheiro físico nada mais é do que um pedaço de papel que todo mundo acredita que tem algum valor. Ele representa valor como moeda de troca, mas por si só é neutro e é apenas um pedaço de papel. E você às vezes fica se questionando, achando que não é possível ter mais, é só porque você ainda não descobriu como ter mais. Mas a partir do momento em que você se esforçar, estudar e mudar a sua mente, o seu conceito sobre dinheiro, entender como ele funciona, quem sabe, daqui a poucos anos você será mais um que estará em busca ou já no processo de realização da sua própria fortuna, seja ela material ou em qualquer outra área da vida. Te convido mais uma vez a estudar e adquirir o livro Os Segredos da Mente Milionária, escrito por T. Harv Eker. São ideias muito interessantes, existem um novo mundo, uma nova forma de pensar, existem milhões de conceitos naquele livro que eu considero um verdadeiro manual de desenvolvimento pessoal para que você aplique e também se torne bem-sucedido, se assim você quiser. Aqui abaixo na descrição desse vídeo existe um link para que você adquira esse livro e comece hoje ainda a revisar suas ideias, a reprogramar sua mente com novas crenças e adquirir também segredos que já enriqueceram outros e que também ajudarão você a enriquecer em qualquer área da sua vida, tá bem? Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve, ative as notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.